Boa noite, pessoal que está acompanhando o perfil do Instagram do Loucos por Você. A gente está nos preparativos aqui para começar a live de hoje dentro desse seminário online que é Saúde Mental e Ideal de uma Cidade Bacana para Todas e Todos. Hoje a gente vai conversar sobre temas gênero, diversidade sexual e saúde mental. Agora vamos descobrir como é que eu posso chamar outra convidada aqui. Ao vivo com... Nossa... Não. Boa noite, Jujubes. Boa noite, Flávia. Gente, dá um auxílio aqui. Eu não tô sabendo como é que... Ah, a Flávia solicitou aqui para participar. Flávia, te aceitei. Cadê a sua telinha para você abrir e entrar aqui? Oi! Oh, Deu certo! deu certo. Boa Estamos noite. entrando. Pessoal, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso no Instagram, eu vou pedir para vocês poderem convidar as pessoas para poderem participar. Hoje a gente vai conversar dentro aí do seminário Saúde Mental, o Ideal de uma Cidade Bacana para Todos e Todas, sobre questões de gênero, diversidade sexual e saúde mental. A gente tenta fazer isso em torno de 1 hora, né? Muita coisa, né, Flávia? É verdade. Então a gente fez umas escolhas por tentar abordar, conversar um pouquinho aí sobre as questões da diversidade e de gênero num bate-papo de uma forma um pouco mais leve. A gente não vai fazer muita teorização para ficar mais fácil para a galera acompanhar também. Mas enquanto a galera está entrando, eu queria falar um pouquinho da Loucos por Você, para o pessoal que acompanha, para o pessoal que está conhecendo agora por causa do seminário. Eu fui convidada, eu conheci a Loucos por Você esse ano, porque eu participo de um coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais, o coletivo Bilk, do Vale do Aço, que tem ações, que tem participantes em outras cidades, não só aqui em Patinga, Timóteo e Fabriciano. E a Flávia também, eu acho que vem a convite, e achei super bacana poder conhecer a Loucos, poder colaborar com o trabalho do pessoal. Flávia, você quer falar um pouquinho de onde é que você está vindo? Sim. Primeiro eu queria checar com vocês se vocês estão me ouvindo bem. Eu tenho um ventiladorzinho aqui. Tá ok? Tá fazendo barulho? Estão me ouvindo bem? Sim? Ah, gente, esse negócio Não. de... Tá me ouvindo bem, Não, não? sim, eu tô te ouvindo bem. Então tá. Qualquer coisa, o pessoal escreve aí pra gente nos comentários se tiver alguma questão de ruído ou não tiver, legal. E aí queria, né, falar pro pessoal, embaixo tem um aviãozinho aí, ó, que vocês conseguem clicar e convidar pessoas para poder participar da live aqui com a gente. E aparece para vocês aí também uma caixinha com interrogação. E se vocês clicam nessa caixinha, vocês conseguem fazer perguntas e enviar as perguntas aqui para a gente poder acompanhar, né, e ler. Eu não sei se acho que chega para você, viu, Camila? As perguntas. Então, eu tô olhando aqui e, assim, você tá me falando uma super novidade, mas muito bem, vou tentar ficar atenta a Ou qualquer isso. coisa, coloquem as perguntas aqui também nos comentários e a gente vai aqui ajudando. Eu vou tentando ler aqui também. A ideia, gente, então é a gente fazer um bate-papo, né? E eu queria agradecer, assim, primeiro a Camila por estar aqui comigo, dividindo esse espaço. Assim, descobrimos que a gente já tinha se cruzado, né, Camila, na nossa trajetória lá na Federal. Então foi uma alegria, assim, te reencontrar, né, para esse evento, essa oportunidade.
Agradecer o convite da Loucos por você. E eu acho que essa proposta da Loucos ela é muito bacana, porque no momento que a gente está aí, ainda no contexto de pandemia, né, a gente ainda segurando o isolamento social para quem é possível, né? Pensar essa sequência de ações, de lives aqui, mas também com um propósito que eu acho muito legal, acho que ao final a gente pode retomá-lo, né? Que é um propósito de preparação para esse seminário, né, que a Loucos está organizando e que será em outubro, né? Isso, dia 17. E também que a gente possa, pessoal, tirar desse debate, desse bate-papo aqui hoje, apontamentos para a gente apresentar para os candidatos, né, à eleição municipal desse ano, que já está aí acontecendo quase. Então, a ideia é que esse conjunto de lives, ela também possa, né, trazer apontamentos, por isso a importância aqui da participação de todos. Eu acho que é uma ação que também diz de uma mobilização social, né? Uma oportunidade aí de dar voz aí também. Então, a gente vai tirar desse debate aqui hoje apontamentos aí para uma carta que será entregue aos candidatos da prefeitura, né, municipal. E então, eu venho também hoje falar, né, representando aqui o NEPFE, que é o Núcleo de Psicologia Existencial Humanista, né, Fenomenologia Existencial Humanista, Núcleo de Estudos, e que eu passei a compor agora recentemente, depois da minha chegada aqui em Patinga. Então é com muito orgulho que eu componho o NEPFE e agradeço, né, todos de lá. E também do GT de Gênero e Diversidade, que eu também já conhecia, né, dentro da época da minha trajetória no CRP, a gente já acompanhava aqui a importância do GT de Gênero e Diversidade aqui na região, com os coletivos, né, Camila? Assim, então, só agradecer mesmo. Sim. Bem, então deixa eu falar um pouquinho agora sobre a Associação Loucos por Você. É um movimento social de familiares, usuários e profissionais de saúde mental que luta aí desde 1999, né, há 20 anos, ou 2000, aqui na região pela construção de práticas inclusivas de saúde mental. A associação ela participa efetivamente de diversos espaços aí de controle social, de reflexão e debates sobre o tema. E reforçando que a Flávia falou nesse momento, né, a gente vai sair com proposições para o seminário. Essas lives são lives aí de preparação para o seminário. E, além disso, a LOC, ela tem que recebe pessoas em situação de sofrimento mental e familiares para trabalhar a inclusão social. Isso, para mim, inclusive, foi uma super novidade aqui na região. Bem, já são 18, 9, 19 pessoas. Galera, pode convidar a outras gente para participar conosco. Mas vamos entrar nesse imenso guarda-chuva que é discutir gênero e diversidade sexual e saúde mental. Eu queria começar falando... A gente fez uma escolha política, eu e a Flávia, quando a gente estava discutindo a preparação dessa live, e as questões das mulheres, elas têm muita diversidade. Então, as questões da diversidade sexual, elas estão sendo, inclusive, muito atacadas nesse momento no nosso país. Né? Então, a gente fez a escolha de, em primeiro momento, discutir as questões relacionadas à orientação sexual e saúde mental. Então, eu queria, para começar, falar um pouquinho de sexualidade em si, como a sexualidade no nosso mundo ocidental, colonizado nessa perspectiva de sociedade brasileira, século XXI, do que é sexualidade. Sexualidade é uma construção social. Quem fala isso sou eu. Quem fala isso vai ser chamado Foucault. E ela tem relações com o poder. Então, a sexualidade, de uma forma bem simples mesmo, ela vai ter várias nuances e ela vai ter várias manifestações. Mas existe um determinado momento que a sociedade, como eu falou, a gente precisa controlar os corpos, a gente precisa nomear esses corpos, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham autocontrole
E esse autocontrole, dentro de uma norma, decidiu-se que, o Foucault vai apontar que a partir ali do século XVII para o século XVIII, a medicina, a religião e o Estado vão controlar os corpos. Para se controlar os corpos, vai ser definido aquilo que é a norma, aquilo que é aceito, aquilo que o Estado, inclusive, vai proteger. O Engels vai ter uma produção sobre isso, inclusive, que é a constituição do Estado burguês e a família. E a família, como a gente entende, família nuclear, composta de homem e mulher. Nesse binarismo aí, é a instituição desse Estado capitalista, inclusive do Estado burguês. E hoje a gente está tentando entender que isso é fator de sofrimento para muitas pessoas. Estarem dentro dessa norma, ser imposta a elas estar dentro dessa norma, só ser possível ser homem ou ser mulher, ser possível somente uma orientação sexual, que é sinônimo de felicidade, sinônimo de aceitação, sinônimo de normalidade, inclusive, dentro daí, seja a normalidade, é fator de sofrimento para muitas pessoas. Inclusive, a nossa sociedade, por ser a sociedade, falando de sociedade brasileira nesse momento, é uma sociedade que é uma das mais violentas a nível mundial contra pessoas transexuais. Mas voltando um pouquinho, Flávia sempre tem a vontade para fazer observações. Não tem como a gente separar o discurso que é feito, que é criado sobre o corpo, né? Então, e gênero. A sexualidade ela vai estar intrinsecamente ligada, né, naquilo que é produzido sobre a sexualidade, e a sociedade ocidental, europeia, do século XIX vai ser a sociedade que mais vai nosologizar, que mais vai criar nomenclaturas para a sexualidade humana, sem discutir normas, sem discutir gênero. E o que é gênero? Gênero é a definição rígida, né? Existem várias questões sobre gênero aí, várias definições sobre gênero, mas gênero existem determinadas construções conforme o sexo da pessoa. Se a pessoa é do sexo masculino, vai ter vão ter determinados comportamentos, atitudes e pensamentos que serão dados a essa pessoa. Se é do sexo feminino, existem determinados comportamentos, atitudes e pensamentos que se é esperado e com as quais as pessoas vão ser treinadas. A Mac Gomes está falando que o áudio está cortando. O áudio estava cortando, Camila, mas eu ia até te interromper um pouquinho, mas melhorou. Eu até coloquei o fone, achei que era a minha internet, mas é a Macária. Tudo bem, Macária? Querida. Como ela comentou, eu vi que então não era a minha internet, mas aí a gente vai te sinalizando aqui, tá, Camila? Mas tem hora que sua internet parece que está cortando um pouquinho, o som está ficando um pouquinho baixo. Tá, eu vou tentar deixar o microfone Isso, aqui. melhorou. Melhorou, né? Então, voltando nesse recorte histórico, por exemplo, a gente vai ter, né, um boom da Revolução Industrial no final do século XIX, inclusive a nossa profissão, eu e a Flávia somos psicólogas, ela vai surgir exatamente nesse contexto, no contexto de grande adoecimento mental das pessoas, porque tem uma nova configuração de sociedade. As pessoas, elas saem do campo, existem altas aglomerações dentro de espaços pequenos e confinados, e se tem que pensar, e começa a se pensar numa lógica industrial, uma lógica de controle dos tempos e dos movimentos, inclusive. E isso vai colaborar para eu preciso pegar uma água em algum momento, gente. Então, você quer colaborar? Não, deixa eu só terminar essa parte aqui. Sobre essa construção sexual, essa construção histórica, da sexualidade e do que é a norma com relação à sexualidade. E existem relações de poder em cima disso. Eu acho que a partir daqui eu vou começar um pouco a me repetir, mas eu só queria deixar isso claro. Um grande exemplo que a gente tem, por exemplo, que nas sociedades indígenas, pré-colonização, a vivência da sexualidade estava dado ao natural.
Então, quando você tem colonização pela religião, pelo Estado, uma forma de controle das pessoas é controlar a sexualidade delas. E se no primeiro momento, né, não a sexualidade não era nomeada, a partir do momento que ela é nomeada, ela vai ser nomeada como pecado, como, no segundo momento, como doença ou como crime, em determinadas, aí a gente está falando do início, do final do século XIX, início do século XX, né? Então, eu só queria deixar esse gancho aqui para a gente entrar nas questões do outro, na definição do que é o outro para, para a nossa sociedade. Eu vou passar a bola para você agora, Flávia. Como que a Ah, gente discute sexualidade e gênero nesse momento? e acho que é um pouco isso, né, que a Camila já veio apontando e trazendo. Então, acho que a gente pensa, né, Camila, quando a gente falou, nossa, é um guarda-chuva muito grande essa live, né? Mas a gente entender que o eixo mesmo norteador é quando a gente pega a discussão, então, de gênero e saúde mental, né? E aí, entendendo, então, como a Camila foi colocando, né, gênero enquanto uma forma da gente compreender culturalmente, socialmente, né, como que se delimita com representações, ideias, simbolismos, o que é a expectativa toda do masculino e do feminino. Então, para além de sexo, gênero não é sexo, né? Não é discutir um marcador biológico, mas é entender como que culturalmente a gente impõe normas, né? Estabelece relações de poder a partir desses corpos, né? E aí, acho que Camila vai trazendo esse recorte histórico, e a gente vai vendo como que essa construção ela foi dando também um marco de delimitação e por meio de processos, né, também violentos, do que é o controle desses corpos, mas o controle da diversidade. E diversidade entendida, né, a partir de qualquer experiência fora da normatividade. E a normatividade é hétero, é branca, né, a partir da referência do masculino, né? Então, esse referencial, ele vai construir e permear toda a nossa forma de ser e estar no mundo. E a nossa forma, então, também, né, de compreender esse outro, como a Camila vai apontar, assim, a partir desse marcador aí de uma construção que é sócio-histórica. Então, a gente tem que fazer esse movimento, né, entender um pouquinho esse conceito de gênero, mas também entender como é que isso vai marcar as nossas experiências de subjetividade e de estar com o outro, porque isso é muito forte nos processos, tanto das questões relacionadas à violência, né, a violência contra a mulher, mas a violência à população LGBTQIA+, né? E aí eu acho que tem alguns pontos assim para a gente pensar como que nessa marcação também de gênero vai dialogar com a saúde mental. Então, a saúde mental, os estudos de saúde mental, e aí eu deixo aqui uma dicasinha, gente, eu adoro, né, fazer esse vício de professor, esse livro da Valesca Zanello, que eu falei ontem, né, Camila, com você, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processo de Subjetivação. Muito bacana para a gente fazer essa discussão de gênero e saúde mental, para a gente também entender como que essa construção em termos do que é o parâmetro, né, da normalidade, da normatividade, essa referência do que é patológico, também vem a partir de dispositivos culturais, daquilo que se entende enquanto padrão de comportamento e o que é comportamento sadio, né, dentro da expectativa de uma cultura. E a gente, então, vai perceber desde aí, né, também dentro disso que você foi trazendo esse recorte a partir do Foucault, como que a história da loucura ela vai ser marcada por essa construção em torno, né, dessa dominação desses corpos femininos ou qualquer possibilidade de experienciar a sexualidade para fora dessa norma, né? E aí é pensar, então, assim, acho que um pouco... inclusive quando a gente pensa até os manuais, assim, né, o CID, DSM, né, Camila, assim, acho que a Zanello vai até trazer um pouco esses pontos, assim, como que os próprios manuais, eles têm vários perigos nesse sentido, assim, porque muitas vezes a gente vai ver que eles são tomados enquanto referências universalizantes, então não a referência da própria cultura, então não são referências a partir dessa leitura de gênero, e aí pensar isso, então, assim, o que é, por exemplo... vamos pegar depressão, né? Um transtorno
de humor depressivo, assim. Então, ali você vai pegar alguns indicadores para poder tipificar e dizer o que é depressão. O que é isso para quando a gente vai pegar, por exemplo, as experiências de contato com a subjetividade, por exemplo, com o choro, com as emoções, entre homens e mulheres? E se eu tomo isso, por exemplo, como parâmetro, né? Como é que, até que ponto, por exemplo, a depressão e o índice de depressão ser maior em mulheres não está associado, inclusive, a esse lugar, talvez, de uma invisibilidade dos indicadores de um transtorno depressivo na masculinidade, que não pode chorar, que não pode parar, porque ela tem que ser produtiva, né? Tem que ser viril, tem que ser provedora, né? Então, até que ponto, inclusive, a gente não tem uma hiperdiagnosticação por uma falta de leitura dos processos de gênero ou uma invisibilidade, inclusive, de outras questões, né? Então, quando a gente está aqui trazendo essa provocação, e aí a gente vai entrar agora as questões aqui relacionadas às violências, né, e à diversidade sexual, mas é que a gente tenha isso aqui como uma base aqui da nossa conversa, né, Camila, assim, de que os marcadores para pensar saúde mental também são uma construção sócio-histórica e vem a partir desse lugar, dessa normatividade, né, branca, heteromasculina, né, sobre os corpos, né? Com uma moral judaico-cristã. Sim, isso. Bem, dito tudo isso, o que eu queria trazer um pouquinho, voltando nessa construção histórica da sexualidade, como ela tem relação com as questões do poder, né? Eu queria poder indicar mesmo para o pessoal, quem tiver disposição e ânimo, leia a História da Sexualidade do Foucault, são 3 volumes. Sim. Tem é dado a heterossexualidade como norma, inclusive nosologicamente, ele é homossexual. Camila, levanta o microfone de novo, por favor. Sim, tá falhando, gente. Melhorou. A gente tem a criação de uma nosologia médica para o tratamento da homossexualidade no final do século XIX, o que só implica maior sofrimento para as pessoas não heterossexuais. Se a gente puder colocar, fazer essa denominação provocativa mesmo no momento. Mas o termo heterossexual só vai surgir depois. Sim. Dar nome, né? E nunca se produziu tanto conhecimento sobre a sexualidade igual nesses tempos. Tem um outro estudioso sobre as questões da sexualidade, que é o Kinsey. E ele produz um relatório em 1948. Ele vai falar pra gente que é inclassificável a sexualidade humana. Ela tem tantas nuances aí, ela tem tantos espectros, ela tem tantos aspectos, tantas características que ele tenta didaticamente colocar no relatório dele, olha, se a gente puder fazer um espectro entre heterossexualidade e homossexualidade, vão ter ali questões relacionadas à bissexualidade e outras coisas que ainda não se consegue nomear, inclusive, mas existem outras vivências aí da sexualidade humana. E o Kissinger vai reafirmar o que o Foucault operou e falou, que a sexualidade humana ela é histórica, ela está dada conforme a cultura local. E tanto é que não é meu local de fala, mas para a gente poder pensar um pouquinho, por exemplo, quais foram as pessoas que foram mais alvos aí dessa repressão, dessa exclusão social por não estar dentro da norma heterossexual. E a repressão ela vai estar em cima do corpo. Então, por exemplo, as pessoas intersexuais, hoje a elas é dado o direito de escolher com qual sexo elas querem permanecer.
pós-adolescência, mas isso era definido arbitrariamente, ou pelo médico imediatamente na hora que a pessoa nascia, ou posteriormente com relação à família. E quantos manicômios, quantas instituições de encarceramento não receberam pessoas só porque a orientação sexual delas não era esperada. Não era aquela para a qual elas foram treinadas, inclusive. Inclusive, né, Camila, vai ter muitos dados que vão apontar que nos modelos manicomiais, a população feminina, ela é predominante, né? Muito desse lugar mesmo, assim, inclusive dentro desse espectro aí que você foi falando num outro sentido da sexualidade, e aí eu acho que eu vou trazer de um outro ponto aqui, inclusive desse lugar de reivindicar um lugar social. E aí, enquanto isso foi feito, né, assim, num primeiro momento, dentro dos movimentos ali feministas, né, assim, em alguns momentos históricos, mas inclusive usando desse discurso da saúde mental para poder, né, afastar essas mulheres depravadas, né, as loucas, as mulheres que querem demais, que falam demais, né? Inclusive, no lugar de senso comum, a gente ainda remete ao lugar da histérica, né? Que é isso dessa mulher com uma sexualidade livre, né? Então, esse lugar de usar o discurso da saúde mental para marcação mesmo, né? Seja de um lugar de impossibilidades para essas experiências em termos de empoderamento, em termos de liberdade de si, né? Essa liberdade sexual, o que no primeiro momento a gente vai ver sendo rompido, né, dentro do movimento feminista, a gente vai ver depois a importância disso vir, né, como um debate também dentro de um movimento em torno dos direitos sexuais e da diversidade sexual, né? E aí, puxando um pouco aqui também para os nossos temas, assim, como é que isso vai depois também dizer sobre o lugar do que se espera enquanto normatividade aí de saúde, né, para os comportamentos das experiências sexuais, mas também o que se espera para justificativas dos processos de violência, né? E aí entra a questão não só para as mulheres, mas também para a masculinidade, né? A gente também vai usar de alguns discursos da loucura para poder regular o comportamento masculino do agressor, né? O homem autor de violência contra a mulher. Então a gente vai dizer assim, não, ele perdeu a cabeça, né? Assim, não, ele só pode ser louco, ele endoideceu, né? Mas ele não é assim com os amigos e no trabalho, assim, né? Ele surtou com ela. Não, é ciúmes. O ciúmes acaba fazendo isso e pirou a cabeça do cara por conta de ciúmes. Então a gente vai ver que ainda fica no senso comum, no caso aqui da violência contra a mulher, né? Usar dessas narrativas da saúde mental para justificar processos de violência, né? Então, o que no momento com as mulheres é feito também para justificar o controle dos corpos femininos, a gente vai ver isso sendo usado para justificar aí não o controle, mas a permissividade da expansão do homem no corpo da mulher, né? A ele é permitido o estupro conjugal, né? A ele é permitido né, adentrar ali o universo, né, de limites da mulher. Mas a mulher não é permitido fazer isso no universo masculino, né? Porque aí é o lugar da histérica, é o lugar não, você tá louca, né? Você tá isso é invenção da sua cabeça, eu não sou assim, né? Você é paranoica, você tá ouvindo coisas, né? Você tá vendo coisa que não existe. E aí a gente vai vendo como que essas narrativas elas vão ser usadas a partir dessa estrutura de poder machista, né, homofóbica que a gente tem na sociedade, né? E como é que isso foi importante para os movimentos em prol da afirmação dos direitos da diversidade sexual, né, Camila? Que aí eu acho que você tem aqui esse seu lugar de fala, assim, mas para poder, inclusive, dizer que a experiência, então, dessa diversidade sexual não está também marcada pelo discurso da loucura, né?
E a gente estava conversando um pouquinho, né? Essa questão para nós na psicologia da cura gay. E aí as novas invenções, né? Acho que você podia falar um pouquinho também disso, né? Nossa, me dá tanta ojeriza. Desculpa, Flávia. Desculpa, pessoal. Sim, sim. Eu queria realmente ficar centrada nessa. Quando, quando a Associação Americana de Psiquiatria retira lá do DSM-4, do Manual Estatístico Diagnóstico de Saúde Mental, a homossexualidade como doença, foi por votação, galera. Não tinha pesquisa científica antes disso para virar e definir a homossexualidade como fator de adoecimento com relação à saúde mental. Então, a gente vai ter pesquisadores, inclusive homossexuais, que vamos estudar, então, esses comportamentos para ver se eles são adoecedores ou não. A expressão dessa sexualidade, dessa orientação sexual, ela é adoecedora? E percebe, não, esse comportamento, inclusive, é percebido em forma bem direta, aqui, bem rapidinho mesmo, me fez lembrar disso, Flávia. Ela também é percebida em animais, né? Aí eu lembro dessa máxima de comportamentos homossexuais, eles são presentes na natureza, mas a homofobia só é presente na raça humana, no Homo sapiens. Diante disso, você também me faz lembrar, nessa interação, nessa discussão, e eu acho que sim, as teóricas feministas, elas vão trazer a questão da sexualidade e do gênero para o público, né, para o local de reivindicação enquanto movimento, e o tempo, acho que principalmente com o movimento antimanicomial, a gente vai ter essa rediscussão, o que é o sofrimento mental, quais são, de fato, as suas causas. E eu me lembrei da situação das pessoas trans, como o Brasil é campeão de assassinato de mulheres trans, e como romper com a lógica daquilo que é valorizado socialmente é motivo para você ser morto. Para você ser morta, no caso das mulheres trans. Eu não tenho dados, nem conhecimento empírico com relação aos homens trans. Mas a pessoa engendrar em si uma mudança de tal forma que ela vai ser expulsa de casa, ela pode ser expulsa da escola, então ela está afadada à marginalidade. Hoje a gente tem, eu acho que nesses últimos 15 anos, a gente tem uma mudança muito drástica da posição e da voz mesmo das mulheres trans e do movimento trans como um todo. Mas a gente ainda tem protocolos, por exemplo, muito rígidos na área da saúde, mesmo que tenha está dado a garantia da cirurgia de mudança de sexo, da mudança do nome social, da emissão de uma nova carteira de identidade, nova documentação para as pessoas trans, ainda existem protocolos muito rígidos para essas pessoas. Tem que passar por acompanhamento intenso para passar por esse procedimento. E eu acho que isso ainda diz um pouquinho desse controle que a nossa sociedade ainda produz sobre os corpos. Assim. E me veio outra consideração, já entrando um pouco no contexto atual de pandemia, de Brasil 2020, e isso me veio desde o ano passado, como, por exemplo, os fatores de adoecimento com relação à população LGBTQIA+,
como a incidência de depressão e de ansiedade é maior nessa população. Por quê? E um dos fatores é a LGBTfobia mesmo. A não aceitação, o local de não pertencimento, inicialmente ali na família. E. Oh, gente, que bonito, meu filho entrou. Oi, geral. Então, como é importante para a autoaceitação no primeiro momento, porque se está numa sociedade que a norma é heterossexual, as expectativas que as pessoas sejam heterossexuais. Hoje a gente está tentando desconstruir isso. Hoje a gente tenta colocar pronome neutro, mas não, nós não tivemos famílias que se discutia que nós não tivemos pais e mães que partiam da premissa de que seus filhos poderiam ser trans, poderiam ser bis, poderiam ser homossexuais, poderiam ser qualquer outra coisa que não heterossexual. Poderiam ser. E pronto. Poderiam ser, exato. É muito bom, assim. Tanto é que no primeiro momento, pais, mães, familiares aceitam, porque ou não entendem, ou é alguma coisa muito distante para eles, e vai ter no Famigerados, no século XIX, foi criado esse personagem, que é o personagem não hétero, né? Eu acho que reivindicar o éxito de ser gay, ser lésbica, além de ser homossexual, né? Se é gay, se é bi, se é trans, né? Ressignificar esses nomes, inclusive, e dar um local para eles, sim, né? Afirmar sim colocar, dar visibilidade, dizer assim, eu existo e eu não vou passear, ou eu não vou me esconder, eu não vou me silenciar. Por mais que existem várias produções de silêncio, vários silêncios são produzidos de sexualidade. Principalmente para as comunidades que não são normatizadas. Hoje a gente tenta normatizar, ou pelo menos vai falar que não existe uma norma. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo é importante na saúde mental, fazer essa discussão também. E aí, né, Camila, pegando um gancho, assim, talvez a gente pensar dentro disso que você está falando, na questão da patologização que a gente então está conversando aqui, mas também da medicalização. A medicalização da vida, né, que está imposto para todos de uma forma muito forte, assim, eu acho surreal. Eu morei 20 anos em Belo Horizonte, né, tem 20 anos que eu saí daqui de Patinga, estou voltando agora. Então eu ainda carrego uma experiência muito forte de uma farmácia que tem lá, que é a Farmácia Araújo. Então todo quem está aí, né, as meninas de BH, a gente brinca, assim, tem Araújo em cada esquina. Se você vira no For Araújo, é a Droga Raia. E é surreal essa experiência de que na Araújo você vai encontrar de pão a ração de cachorro, a havaianas, a qualquer coisa. Então, o que é essa lógica, inclusive, né, da gente tirar esse lugar de entrar no lugar da medicalização do que era aquela farmácia ali tradicional, né, que às vezes eu acho que a gente experiencia aí até, pelo menos eu experienciava 20 anos atrás, quando eu estava aqui em Patinga, né, que era um lugar de ir e da medicalização e muitas vezes, inclusive, de um constrangimento para aquela medicalização, né? E aí o que a gente vai vendo nesse processo, então, dessa medicalização da vida, essa medicalização das subjetividades, a gente também vai medicalizando a liberdade, a experiência de ser sujeito, né? Porque quanto mais esse ser sujeito vai nesse movimento, né, de ser si mesmo e numa cultura em que ele possa, né, ser mulher, né? Seja no caso que os processos, por exemplo, das mulheres nas questões raciais, com suas marcas identitárias, com seu cabelo, todo o processo de afirmação num contexto de uma cultura ainda, né, muito conservadora, em que a gente está retomando isso com muita força no Brasil, e me preocupa muito essa cultura do ódio, o ódio ao diferente, o ódio a esse outro, né, que não é só estranho, mas ele, além de ser estranho, ele é proibido de existir. Ele não deve existir, né? E utilizando aí das escolhas de narrativas aí, como a questão judaico-cristã que você estava falando,
falei isso aqui, parei e pensei, né? Eu fiquei pensando assim, coitado do Jesus lá, né? Deve revirar ainda mais na cruz, coitado, no céu agora. Mas assim, poxa, o cara que faz um discurso, né? Para uma prostituta daquele jeito, o que seria ele ver o que está sendo feito hoje, né? Então, que lugar é esse que a gente vai utilizando de usar quais símbolos né, religiosos e outros, de política e tantas outras narrativas que são importantes para uma cultura, e a religião é importante na nossa experiência, a religiosidade e a religião, né? Acho que não é aqui falar mal de nenhuma das duas, até porque eu também tenho as minhas escolhas, experiências nesse campo, mas eu acho que aqui a gente parar para pensar e refletir até que ponto que a gente usa disso para poder controlar e normatizar esse outro, então, que no movimento de ser ele mesmo, de ser livre, né, de poder, olha, o que é isso? A gente em 2020 entender que um processo de uma afirmação de si, que não é um processo, né, que permeia a escolha, está para além desse lugar, inclusive na questão das violências contra a mulher também, né, essa mulher no seu movimento de afirmação de si mesma, de uma afirmação de empoderamento financeiro, né, ou do lugar que ela ocupa ali na criação dos filhos, né, quanto mais ela vai fazendo movimentos afirmativos e de liberdade, essa mulher vai sendo tolhida e a gente vai vendo as medicações passando a ser lugar de refúgio, né, Camila? Então, assim, as mulheres poliqueixosas que a gente vai ouvir na rede de saúde ou mesmo no consultório, né? Ah, já está chegando a fulana poliqueixosa, né? Que toma não sei quantos remédios e tal. Isso é uma violência também. Quando a gente faz isso com essas mulheres em processos aí de violência, né? Reiteradas ao longo da vida, né? Porque muitas vezes ali a saída a medicalização, muitas vezes acaba sendo inclusive uma resposta àquilo que eu não estou dando conta de ter vivido por tanto tempo, que são esses mecanismos de silenciamento de si, né? De não poder afirmar a si mesmo, né? Enquanto experiência, inclusive, de liberdade. Ó, tem uma pergunta chegando aqui, Camila. Está sendo muito bom escutar a live. Para vocês duas, que são da área psi, qual a importância da psicologia da saúde mental em trazer gênero e diversidade para ocupar esse importante lugar de debate? E aí, Camila, eu queria só chamar nossa atenção aqui para a gente não esquecer de pedir o pessoal, que a gente está aqui com 15 minutinhos de live, faltando 15 minutos para cair. Então, se alguém quiser deixar comentário, pergunta, inclusive deixar alguma questão que vocês queiram que apareça no documento que vai ser entregue para os prefeitos, né, deixem aí registrado. Acho que a gente pode entrar um pouquinho depois nessa questão das políticas públicas, né? Eu queria começar respondendo essa pergunta, Flávia, da Camila Mendonça. A importância da psicologia da saúde mental em trazer gênero e diversidade para ocupar esse importante lugar de debate. Eu acho que é exatamente promover espaço de emancipação para as outras possibilidades de ser no mundo. Sim, promover a potência das pessoas, e essa potência que tem capacidade de cura mesmo. Eu não sou da área da saúde mental, eu tenho grande trânsito na área da Seguridade Social. Eu trabalhei muito tempo em ONGs e no SUAS, no sistema SUAS, e eu vejo o quão preventivo é a atuação do psicólogo de virar e falar: vamos aqui pegar o DSM-4, mãe, para discutir por que a senhora está sendo homofóbica. Obviamente que eu não falo assim com as mães, mas as mães que vêm com receios com relação aos seus filhos, filhas, aqueles pais, elas estão sob guarda dela, porque muitas crianças e adolescentes foram cuidados pelos seus avós e avós hoje, e elas se pegam em dúvida. Como é que eu posso lidar com isso? Porque eu não tenho isso com ninguém, eu estou percebendo algo que os meus filhos, por exemplo, nem têm noção ainda de que eles não têm um outro trânsito pela vida, que a possibilidade deles não vai ser heterossexual. E eu queria poder entender isso. E eu acho que o primeiro momento que tem psicólogo dentro
Camila, não tá é. falhando um pouquinho sua voz de novo. Volta aí o microfone aí, ó, para não fazer barulho. Assim, tá melhor? Tá assim. Quando você tem um profissional que vira e fala que existem outras possibilidades de se ser, para além daquelas que são colocadas, e eu acho que hoje tem muita discussão sobre isso também, as pessoas elas têm um alívio muito grande. Pode falar um pouquinho. Acho que está dentro desse debate todo que a gente está fazendo, assim, né? Porque é um risco muito grande a gente ver também a utilização da psicologia. E Camila, assim, Camila Mendonça aqui que pergunta, né? Eu fui conselheira na última plenária do CRP e esse é um debate muito forte dentro do sistema conselho, que eu acho que a gente precisa de pensar com a categoria. O que é, gente? A gente ter um conselho de classe que é acionado na justiça para derrubar nossas resoluções que vão garantir no trabalho dos psicólogos e psicólogas a escuta e o trabalho, né, em torno da garantia do direito à diversidade. Que é isso de tentar derrubar, e não fazem isso em nenhum outro conselho, né? Porque entendendo como uma estratégia, poxa, como assim? Se um conselho de classe, uma categoria que trabalha com a loucura, entre aspas, né? Trabalha com o sofrimento, está dizendo que aquilo ali não é sofrimento e não é loucura, vamos derrubar essa resolução, né? Então, eu acho que quando você traz isso, Camila, me faz pensar muito nisso, assim, da importância, né, também da gente trazer esse debate para a categoria, da prática psi, da sociedade como um todo, e entender o que é isso para a atuação do psicólogo, né? Inclusive, quando a Camila fala isso, dá vontade de falar isso para uma mãe, né? Muitas vezes acessando profissionais da área psi para dizer assim, olha, né, resolve, modula esse comportamento aqui no sentido negativo aqui, né? Resolve esse comportamento aqui errado, né, e criminoso, inclusive, em muitos momentos. Né? Então, acho que me fica muito isso, assim. Mas eu queria puxar um pouquinho, por conta aqui do avanço do horário, que eu estava falando antes da questão das políticas públicas, né? Então, acho que a gente entender também que diagnóstico e tratamento, ele não se desenvolve de forma dependente de matriz cultural. Né? Pensar diagnósticos e tratamentos. Né? Tá dentro da matriz cultural. E essa matriz cultural, ela dá forma à nossa experiência e vai dar forma ao nosso mal-estar também, né? Então, pensar em política pública, eu acho que a gente tem que repensar, quando a gente vai discutir tanto violência contra a mulher quanto a diversidade sexual, a importância da gente pensar um sistema sistêmico, sistema sistêmico é ótimo, mas assim, pensar de forma sistêmica, né, respostas efetivas de garantias de direitos. A gente nem falou a palavrinha mágica aqui, direitos humanos, né, que hoje está tão perseguido. Mas é isso, não tem outro princípio, não tem outro parâmetro. Né? As garantias dos direitos universais, a garantia das equidades, e aí é pensar, eu acho que fica aqui para a gente pensar aí para os candidatos à prefeitura, né? Da gente ter políticas de prevenção na educação, quando a gente vai discutir. E olha como é que isso assombra, a gente acabou de passar por uma eleição presidencial em que resgataram um tal do kit gay que nunca existiu e como é que isso impulsionou campanha. Então, o que está aí, né? Enquanto silenciamento na nossa sociedade, isso não é uma coisa, gente, do candidato, né? E de um presidente. Isso é uma coisa que vai dizer daquilo que a sociedade ali também valida, né? E quando não diz, convalida e legitima, inclusive, quando a gente vai vendo silenciamentos ou formas assim. Na verdade, que a gente vem vendo, às vezes, até de adoecimento, né? O que a gente vai fazer? Adoece, né? Também. Aí a gente pensar, inclusive, a saúde mental como esse lugar também. Então, pensar, assim, educação, assistência social, né? Pensar os processos vinculados dentro da saúde, pensar o que é o acolhimento de uma mulher em situação de violência, não só ali nos atendimentos de emergência, mas pensar isso na atenção primária, né, em todos os níveis da atenção, a gente entender isso dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também dentro de todos os níveis de proteção e da seguridade social, pensar lógicas de moradia, políticas de emprego e renda, né? Em Belo Horizonte a gente tem uma ocupação assim do meu coração, que é a Rosa Leão, né, na região ali do Isidora, as ocupações do Isidora, e tem um movimento fortíssimo de mulheres ali que entendem, inclusive, dentro do processo ali na ocupação, assim,
a divisão dos lotes, né? O nome que aparece, vai aparecer agora na escritura, né? Porque a prefeitura agora reconheceu o bairro do Rosa Leão, é o nome das mulheres. Isso não é pouca coisa, né? Porque, inclusive, é recente na história do direito brasileiro o direito da mulher à propriedade. Então, a gente está falando aqui de processo que hoje a gente pode achar que é natural, não, que isso, né? Para que o feminismo? Essa mulherada ainda está aí chorando pitanga, né? E nos diminuindo, inclusive, quando fala isso, né? Mas isso não é dado, isso foi conquistado, né? Foi conquistado, inclusive, com suor, com sangue, com muitos corpos violentados, com muitos corpos mutilados, né? Com muitos corpos submetidos a manicômio, né? Seja por essa questão do marcador de gênero, mas também pela experiência da sexualidade LGBTQIA+. Né, Camila? Flávia, tem uma pergunta aqui da Diane Dias. Eu não sei se a gente vai conseguir responder essa pergunta, Diane. Ela pergunta o que vocês acham sobre a posição da mulher no mercado de trabalho hoje. Hoje somos maioria, mas ainda sofremos assédio sexual e moral. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Nossa, Diane, eu acho que é uma outra live que merece. É isso tudo, né? Só um momentinho. E é interessante porque o que a gente vai ter também, né, Camila, em pleno 2020, eu acho que é importante sim, enquanto tem que mudar, e tem que mudar nas mídias, tem que mudar. Mas aí quando a gente vai vendo assim também, quando a gente empresas que vão assumindo a diversidade sexual e a equidade de gênero, né, a gente não está falando, a gente não fala igualdade, né? Eu não sou igual a Camila, né? Então a gente está falando de equidade de gênero, né? Então, a gente vai vendo também um desconforto da sociedade com relação a isso. A gente tem o caso aí da Magazine Luiza, né, agora, com essa questão dos trainees, que vai perpassar as questões de raça. Então, pensar em interseccionalidades, né, classe, raça e gênero. Mas eu acho assim, quando você eu esqueci o nome da colega que perguntou, mas eu acho que a gente, sim. Então, acho que quando a gente vai pensar isso, vai pensar o setor empresarial, sabe, o setor privado, para fazer esse diálogo, eu só queria deixar essa atenção para que isso não seja usado como estratégia de marketing e propaganda, mas que isso de fato diga, né, de forma efetiva de ações de equidade de gênero. E aí eu entendo que para isso ser assegurado e garantido, a gente precisa de fazer isso também por meio de política pública, sabe? Assim, não vejo outra saída, eu sou defensora até o último segundo de vida das políticas públicas, né? Assim, vê-las enfraquecidas é terrível, mas eu acho que a gente tem que pensar assim, sabe? Intervenções políticas, seja por meio de ações e prêmios que validem, né, a equidade de gênero, inclusive no setor privado, Seja por como incentivo uma fiscal. forma, incentivo fiscal, exatamente, por uma forma da gente assegurar mesmo e fazer uma mudança que seja de um nível mais estrutural, né? Me preocupa muito, tenho visto aí, seja nas redes sociais ou mesmo em alguns discursos assim de empresas, né? Usando isso como estratégia de marketing. E quando as empresas se posicionam firmemente, enquanto de fato uma ação equitativa, sendo o tal do cancela agora na internet, né? Como foi com o Magazine Luiza, como foi com a Boticário no processo com o Tami, né? Então fica aí para a gente pensar também. São mudanças estruturais, né? Sim, vai levar um pouco. Sobre essas Macária e questões Jô, só dar um parênteses aqui, vocês duas, ó, coração, minhas alunas foram minhas orientandas e com quem eu aprendi e me impulsionei a conhecer e estudar mais os processos de raça e rever minha branquitude, viu, meninas? E agradeço vocês e a experiência de ter aprendido enquanto a gente compartilhava o TCC, né? Uau, isso é importante. Com relação ao mercado de trabalho, eu queria lembrar só desse fenômeno do teto de vidro, e eu acho que imposição de política pública mesmo. Eu acho que existem uma ou outra ação desses grandes conglomerados, por mais que pesquisas virem falam que a diversidade dentro do ambiente de trabalho ela é
impulsionador para maior lucro, Uhum. isso não parece ser suficiente para as empresas hoje. E isso já Verdade. vem há mais de uma década que tem pesquisa sobre isso. E sim, eu acho que a gente precisa discutir a questão do assédio moral e do assédio sexual dentro das empresas. É uma legislação recente, uma legislação da década de Sim, 80, aqui no Brasil e no mundo, inclusive, mas a, a, existe um alto índice de subnotificação disso, sim. altíssimo. E num Mas eu país acho como o que, nosso, né, Camila, de desemprego, de subemprego, né? Como é que você faz? Como é que você denuncia? E o medo de perder o emprego? E o medo de ser protegida? E o medo de ser exposta? Né? uhum, Então, essa maquinaria de gênero, ela funciona muito bem no processo de dominação, né? Dessa dominação estrutural, assim, porque ela vai alimentando muito bem essa engenharia aí, né? De opressão. Bom, mas a gente está faltando aqui uns minutinhos, senão a live vai cair. E aí você tem que gravar aí, né? Vamos pôr para sim, gravar. pessoal. Então, vou começar a Alguém se agradecer. Ai, meu Deus, peraí, Eu pessoal. acho que é na Eu hora preciso. que. Momento Na hora que consultoria aí dos encerra? nossos participantes. Acho que na hora que encerra, você tem que colocar, salvar no IGTV, alguma coisa assim, né, Ah, pessoal? Alguém aí nos ajude. sim. Né? Mas agradecer a Loucos por você, convidar todo mundo que está aqui para conhecer a Loucos, né? Conhecer o NEPFé, o GT de Gênero e Diversidade, o Coletivo Bio, né, Camila? E outros movimentos que estão fazendo Sim. lives nesse período. Uhum. Teve do CAFRO, que também tem aqui em Patilha. Eu não sei se a Facune, que foi a última live, mas existem outras lives gravadas aqui, pessoal, podem conhecer, por favor. Sim. Agradeço também o convite. Desculpa, Flávia, acho que eu te cortei. Não, não, não cortou não, Me estamos sinto, juntas. me sinto lisonjeada por poder participar. E podem nos acionar. Eu acho que eu tô no Instagram. Acho que eu tô, sim, eu tô no Instagram, então pode mandar direct lá para mim, para Flávia. Eu acho que o meu é Sim, arroba Flávia Valadares. Da Flávia, qual que é o seu arroba? Eu tinha mandado pro Lucas. flaviagotelic.pc. Está aparecendo aí na tela Então, em cima. nós estamos aí. E também conheçam o trabalho, conheçam o seminário que vai acontecer. Sim, o seminário que está aí para acontecer, né? E parabenizar mesmo a ação da Loucos e todo esse coletivo, todos os coletivos aí que vem desenvolvendo esse trabalho tão importante também de retirada da estigmatização em torno da loucura, né? Então, parabéns para todos aí que estão nesse projeto. Camila, É gratidão a isso. você, querida, Eu que compartilhar agradeço. aqui com você esse momento, viu? Sim, é isso, pessoal. Tchau, Que eu acho que tchau. vai cair. Beijos. Ok, tchau. Tchau. Depois você conta se salvou. Uhum. Obrigado, gente, pela participação, viu?